Olá, o nosso tema de hoje é homem-mulher. Se você vive algum conflito em relação a esse tema, ou se você não sabe bem qual é o seu lugar, qual é o seu papel na sociedade de hoje, enquanto sendo mulher ou enquanto sendo homem, ou se você às vezes sentem até um pouco de raiva e de inveja do sexo oposto, por parecer que ele tem algum benefício que você não tem, esse vídeo é para você. Diferente do que algumas pessoas pensam, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com machismo ou com feminismo, né? Esses dois termos, eles trazem em si uma luta, uma confrontação, né? Uma relação opressor-oprimido, uma relação de submissão, né? Uma relação vítima-algoz, que não é a intenção do Lanterna Biográfica, nem a intenção do Lanterna Acesa de trazer aqui para vocês esse tema a partir dessa perspectiva. O que a gente vai trabalhar aqui é uma perspectiva de integração. É importante você saber que existem dois princípios que regem a força da vida: o princípio feminino e o princípio masculino. O princípio feminino, ele tem a ver com a receptividade, com o acolhimento. E o princípio masculino tem a ver com a ação. A ação, a vontade, a ação no mundo. E é a dança entre esses dois princípios, masculino e feminino, que traz a vida. Mas que traz a vida a todas as coisas que existem. É importante que você possa descobrir qual é a dança em você. E como você pode nutrir uma dança mais harmônica entre o masculino e feminino que existe em você. E é nesse trabalho de integração masculino e feminino em cada um de nós, homem ou mulher, que a gente vai ser capaz de ter relações mais saudáveis. Relações onde a gente não dependa do outro para preencher uma parte que nós não desenvolvemos. E nas relações mais saudáveis, ainda mais liberdade. Liberdade para você seguir, trilhar o seu próprio rumo na vida, sem amarras, sem dependências. E sem dependências também de ter que cumprir ou de ter que atender a exigências externas, a cobranças que seja um parceiro, seja a família, seja a sociedade faz de você. Então eu te convido a refletir sobre o que é ser homem para você. O que é ser mulher para você? Quando a gente vai falar de princípio masculino e princípio feminino, a gente pode se apoiar também sobre a força dos planetas. O planeta Marte, ele traz a força do masculino. Marte, ele tem a força da ação, a força ativa do agir no mundo. Marte, ele traz o combate, o conflito, mas um conflito ativo. Marte, ele traz a força da luta, do poder, da vontade, de colocar no mundo a vontade. E Marte é um planeta que traz essa força, essa energia do masculino, e que ele tem como elemento, né, como metal principal, o elemento ferro. Então a gente diz que quando a gente está com pouca vontade de agir no mundo, com pouca força de vontade, está faltando Marte, é possível que esteja faltando ferro para investigar. Então, ferro fortalece essa ação masculina, essa ação yang no mundo. Por isso que também é natural que os homens tenham no sangue mais ferro que as mulheres. Normalmente, né? Se não tem nenhum desequilíbrio.
E as mulheres precisam, de vez em quando, de acordo com a sua constituição e de acordo com o seu momento de vida, né? Logo depois de uma gravidez e em alguns momentos específicos, fortalecer esse ferro, tomar mais atenção para que esse ferro seja bem absorvido pelo corpo, né? Seja associando o consumo do ferro com o consumo da vitamina C, que absorve mais, enfim. Mas é importante vocês saberem que Marte, que é esse planeta da ação, do masculino, ele tem a ver com o elemento ferro. E para o lado feminino? O planeta feminino, o planeta que traz os atributos do feminino, é o planeta Vênus. Vênus tem a ver com beleza, com harmonia, com receptividade, com uma escuta ativa. Vênus, ele é receptivo. E Vênus tem a ver com um elemento, com um metal, com cobre. Então, para as pessoas que precisam trabalhar Vênus, é possível que o cobre ajude nesse processo, como um elemento, né? Como um metal que abre as possibilidades dessas qualidades, dessas características venusianas de acolhimento, de beleza, né? De receptividade. Nós todos, homens e mulheres, precisamos trabalhar e fortalecer essa dança entre esses dois planetas, dentro de nós mesmos, expressados na nossa vida. Marte e Vênus precisam dançar e dialogar dentro de nós mesmos. Então, recorrer a essas forças para se nutrir, para dançar junto, é a nossa tarefa, é o nosso papel, né, no nosso trabalho de desenvolvimento humano. E esses dois elementos são simbolicamente expressões dessas forças. E a gente pode se nutrir delas. Marte e Vênus. Então, sair do clichê, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, mas que sejam nós dois, né? Os dois, homens de Marte e de Vênus, mulheres de Marte e de Vênus, que essa dança possa trazer vida aqui para o planeta. Esse momento que a gente tem vivido agora, é um momento que na antroposofia a gente fala que é a época da alma da consciência. E na alma da consciência, nós somos todos convidados a nos trabalharmos, a nos fortalecermos e a sermos inteiros em nós mesmos, a integrar o masculino e o feminino dentro da gente, para aí ser livre. É importante que a gente possa fazer as pazes nessa dança. E no caminho do trabalho biográfico da antroposofia, a gente é capaz de tecer os elos dentro da nossa própria história que nos fazem perceber e aprender a nutrir as partes de nós que precisa ser nutrida para que essa dança seja ainda mais harmônica e mais fluida. Se a gente for pensar numa perspectiva antroposófica, a criança, ela vive num sentimento de unidade, numa experiência de unidade masculino e feminino. Não tem muita diferença menino e menina. Existe uma força de unidade, naturalmente. A sociedade, infelizmente hoje, quer já polarizar muito cedo, né? As meninas são princesas, os meninos são super-heróis. Isso, assim, é uma violência para a natureza de unidade da criança. Uma criança pequena, ela é única, meninos e meninas estão juntos. E tem essa vivência da unidade do que é o paraíso, a unidade do que é o cósmico, né? O universal. E é só na adolescência, com a chegada dos hormônios, com as mudanças corporais bem intensas,
que a polaridade se faz. Então, na adolescência, a gente tem essa experiência de que o menino, o rapaz, o adolescente, ele vai ter ossos mais pesados, mais pontudos, uma voz mais grave, que vai trazê-lo ainda mais para a terra. Então, o homem, né, nessa fase da adolescência, ele vai ter essa força polarizada e trazer essa força mais terrestre. A mulher, ela vai ter os ossos mais leves, ela vai ter um corpo mais arredondado, ela vai ganhar mais formas arredondadas. E a gente fala na antroposofia que a mulher, ela continua um pouco mais cósmica, o homem mais terrestre e a mulher mais cósmica. Isso de um ponto de vista físico, biológico. É possível que existam nuances, né? Claro, vão ter nuances diferentes no processo encarnatório de homens e mulheres. Mas na adolescência fica bem flagrante, fica bem evidente essa diferença, essa polaridade. E ela é extremamente salutar, né? Faz parte dessa fase de vida. E é a partir daí que o ser humano ele começa, né, a empreitada da busca de retorno a essa unidade. Né? Todos os apaixonamentos, os encontros amorosos que a gente vive a partir da adolescência, eles têm essa finalidade de buscar essa união de novo. Né? Através do espelhamento no outro, eu vou buscar a união. E geralmente, o que acontece é que a mulher, ela vai buscar no homem, no parceiro, esse complemento. E vice-versa. Na adolescência, a gente vai viver essa experiência de começar a buscar a unidade. E essa busca pela unidade se dá pelos encontros, pelos apaixonamentos, pelo encontro com o outro, na esperança, né, na expectativa de preencher, né, de unir novamente. E essa busca se dá pelo espelhamento. A mulher, ela tem na sua alma o ânimos, que é a força masculina. Então, a partir dessa imagem, desse ânimos, ela vai buscar um companheiro. E o homem tem na sua alma a imagem de uma ânima, da sua força feminina. E é a partir dessa imagem que ele vai buscar uma companheira. E é nessa experiência de relações que a gente vai experimentar as polaridades. Homem, mulher, ânima, ânimos, brincando juntos e tendo desafios, vivendo desafios juntos. Né? Uma fase de muitas polaridades. Porque simplesmente as projeções desse espelho, elas não vão se concretizar da forma idealizada que a gente tinha. E é por isso que existem as desilusões, as rupturas e todas as experiências que a gente vive a partir da adolescência. Com a chegada da idade adulta, a nossa vida ela nos coloca um belo convite, que é a importância de você se trabalhar. Se você sendo mulher, para você integrar esse ânimos e trazer o equilíbrio para essa força feminina e masculina dentro de você. E você sendo homem, para você integrar a sua ânima e trazer o equilíbrio dessa dança dentro de você. Para aí sim poder ter relações mais saudáveis, com menos expectativas e, consequentemente, com menos frustrações. Porque você vai estar inteiro em si, de preferência se relacionando com alguém que também tem essa busca e que vai estar mais inteiro em si também. E o que acontece quando um homem não cuida da sua ânima, da sua mulher interior? O que acontece quando um homem não se trabalha para nutrir
o que existe de feminino dentro de si. Olha, o que eu posso dizer é que uma mulher que seja abandonada, rejeitada, ela se torna muito raivosa e vingativa. Então é o que acontece com a mulher que está no interior da alma desse homem. Essa mulher, ela se torna raivosa. E ela passa a ser mais agressiva, vingativa. Então é possível que um homem que não se trabalhe, que não nutra o seu lado feminino, ele expresse no exterior, nas suas relações, agressividade. É possível que esse homem que não cuida do seu lado feminino, ele não respeite o feminino ao redor dele. O feminino que existe. Ou as mulheres. Ou o que existe de feminino no mundo. É possível que ele fique mais desumano, mais animalesco. E que tenha humores, assim, que mudam e que atuam a partir de forças externas. Ah, porque brigou com o chefe, ou porque brigou com a mulher, ou por causa de um filho. Enfim, os humores do homem que não cuida da sua ânima podem levar a excessos. E excessos que podem ser traduzidos no alcoolismo, nas drogas e levando, eu posso dizer, no máximo de consequência até o suicídio. Porque aquela mulher interior, ela não foi cuidada, ela não foi nutrida. E existem muitas razões pelas quais os homens não cuidam, né, nem nutrem a sua ânima. Sejam razões sociais, né, culturais, que colocam normas e leis que impedem, né, o homem de nutrir o seu lado feminino. Sejam situações de vida, um trabalho, excesso de trabalho, o estresse prolongado. Né? Um excesso de estresse faz com que a ânima fique esgotada. É possível também que o homem tenha sofrido, tenha vivido alguma rejeição, né? Algum excesso de crítica, e que isso faz com que ele se feche e não nutra a sua ânima. E essa não nutrição da ânima faz com que ele sofra bastante com o aspecto criativo. E nesse endurecimento, né, do pensamento, se dá também o endurecimento da alma, né, a inflexibilidade, a dificuldade de expressar os sentimentos, de se abrir para o outro, de se abrir para o mundo. E esse desenvolvimento torna o homem duro, né? Duro, animalesco. E é possível que ele leve a um excesso de materialismo e de machismo. Então, o machismo é o resultado de um homem que não desenvolveu o cuidado, o trabalho e a nutrição da sua ânima. E o que acontece com uma mulher que não cuida do seu ânimos? O que acontece com a mulher que não cuida da sua alma masculina, da sua força masculina, desse princípio que existe dentro dela? Olha, um homem abandonado, rejeitado, ele pode se tornar diabólico. Pois é. Esse ânimos que não foi nutrido, que não foi cuidado, que não foi exercitado, ele traz consequências também graves para a vida da mulher. É possível que a mulher desenvolva pensamentos e julgamentos bem estreitos,
sempre uma opinião pré-fixada em relação ao assunto, sem deixar abertura para o novo. É possível que ela se desenvolva como um ser muito autoritário, uma mãe autoritária, castradora, né? E nesse autoritarismo, nessa dominação, ela não consegue expressar o afeto, o calor, porque o ânimos não está sendo desenvolvido da forma saudável. É possível que a mulher que não nutre o seu ânimos tenha julgamentos muito críticos, muito acirrados, muito opressores. E que, ao mesmo tempo, ela pode ter muita dificuldade de se arriscar, de empreender, de mudar, de tomar a vida nas próprias mãos. Ter medo da ação. Fica mais no julgamento e no sentimento. E o que acontece, Marina, numa relação onde o homem não cuida da sua ânima e a mulher não cuida e não desenvolve o seu ânimo? Nossa, é uma catástrofe. É possível que a mulher se torne extremamente competitiva quando ela não trabalha de forma adequada ao seu ânimo. E hoje em dia a gente tem visto bastante isso, né? As mulheres que acabam sufocando seus sentimentos para sobreviver a esse ânimo mal cuidado, extremamente competitiva e na luta mesmo. Essa relação, ela impede o desenvolvimento dos dois. Ela impede o desenvolvimento tanto do homem quanto da mulher, porque nenhum dos dois está cuidando da sua parte interior que lhe complementa. É uma relação que geralmente ela é baseada numa dependência exagerada. Seja uma dependência econômica de um em relação ao outro, seja uma dependência afetiva de um em relação ao outro, seja uma dependência prática, da gestão da vida prática. Essa dependência do outro, ela é muito forte nesse tipo de relação, onde o homem não trabalha a sua ânima e a mulher não trabalha o seu ânimo. E é possível também que seja uma relação onde os dois estão voltados para o externo. Sejam os dois num trabalho dedicado bastante ao trabalho, um trabalho externo, ou seja, um deles trabalhando no externo e o outro cuidando da casa e dos filhos, mas sempre com a energia voltada para o externo, para a concretização de algo. E muitas vezes sob muitas frustrações. Frustrações porque as escolhas não permitiram que nutrisse outras áreas da vida. Então, às vezes, pessoas que são muito ocupadas com o externo e que não se dão o presente, não se dão o ato saudável de cuidar da sua ânima, no caso dos homens, e do ânimos, no caso das mulheres, acabam por polarizar, né, essas relações, e são relações que se fragilizam bastante. Não são relações que se desenvolvam e que buscam a integração. Não é uma relação que tem um destino saudável, posso dizer assim. Mas coragem. Coragem e criatividade é o que é necessário para transformar esse cenário. É preciso coragem para se trabalhar. É preciso criatividade para nutrir de forma diferente a sua ânima, no caso dos homens, o ânimos, no caso da mulher. O que acontece quando o homem trabalha a sua ânima? O que acontece quando o homem se trabalha e fortalece a sua parte feminina?
resultados são muitos. O homem começa a ser capaz de expressar de forma livre, saudável, os seus sentimentos, o amor. O homem se torna mais criativo, mais inventivo, mais imaginativo na sua vida, em todas as áreas. O homem, quando cuida do seu lado feminino, se fortalece nesse lado, nesse aspecto, nessa força, ele é capaz de desenvolver uma relação com a espiritualidade, ampliar sua consciência do que é uma espiritualidade. E o homem é capaz de mais discernimento, de mais ponderação no julgamento, de mais acolhimento do que está à sua volta. Então, um belo presente, cuidar da ânima, cuidar desse feminino sagrado que existe em cada homem. E o que acontece com a mulher? Quando você, mulher, é capaz de cuidar, de nutrir e de fortalecer o ânimo, a força masculina que existe em você. A mulher, você se desenvolve na sua capacidade de iniciativa, de ação no mundo. A mulher desenvolve mais pensamentos claros, uma percepção mais objetiva dos seus sentimentos. A mulher desenvolve a força de empreender os seus projetos, de empreender o seu rumo na vida. A mulher ela é capaz de se colocar novas metas, novos objetivos e de segui-los, de alcançá-los. Ter essa determinação de alcançá-los. E dentre as várias ferramentas que a gente tem aqui no Lanterna Biográfica para desenvolver essa força e essa união dessa dança do masculino e do feminino dentro de cada um. Eu selecionei um exercício para compartilhar aqui com vocês hoje, que é um exercício que é o primeiro passo, eu posso dizer assim. O primeiro passo para que essa integração seja feita em você. E um exercício de imaginação criativa. Um exercício de relação criativa, intuitiva, imaginativa com a sua própria ânima, se você é homem, e com o seu próprio ânimo, se você é mulher. Então o exercício é simples. Você vai escrever uma carta. Você vai estabelecer um diálogo com seu ânimo ou com sua ânima. E escreva, mas escreva livremente. Como é esse diálogo? O que você pergunta? O que você questiona? Quais são as respostas? Quais são as questões que a ânima ou que o ânimos te traz, te coloca? Escreva uma carta diálogo. Converse. Converse antes, mesmo sem escrever ainda. E como que é essa conversa criativa, inspirativa, pode te dar insights de em que aspectos você pode nutrir a sua ânima. Se você for um homem, que aspectos você pode nutrir o seu ânimo, se você for mulher. E aqui no Lanterna Biográfica, estamos juntos na direção dessa dança sagrada, desse feminino sagrado, desse masculino sagrado. Para que a gente coloque no mundo o nosso verdadeiro rumo na vida, para que a gente possa colocar no mundo essa força criativa, que a gente possa trazer para o mundo essa energia receptiva.
Então, espero que você dê um passo hoje na direção da sua integração, da integração do seu feminino e do seu masculino, e na direção de uma vida mais livre, que você possa dar um passo na direção do seu rumo na vida, com a sua lanterna acesa. Até mais.